Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao Concretiza Podcast, é o espaço onde as ideias saem do papel e viram realidade. Eu sou Fábio Moraes, host aqui do Concretiza, e aqui você aprende na prática como empreender, liderar e gerar resultados sólidos, porque no final das contas, resultado bom é aquele que se concretiza. E hoje eu tô com uma máquina da Serra Gaúcha aqui, gente. É uma sumidade aqui no tema de imóveis planejados. Só pela apresentação dele, vocês já vão saber aqui o tamanho da bagagem desse cara. Bom, o convidado está vindo da Serra Gaúcha, berço do polo moveleiro brasileiro. A Dalmobile existe há 49 anos, tem 2 fábricas em Bento Gonçalves, como nos parques Fabris mais tecnológicos da América Latina. Mais de 200 pontos de vendas em todo o Brasil e atua também no mercado externo. Em 2025, a empresa se reposicionou para o mercado de alto padrão como o movimento Liberdade Criativa. E aí a história fica ainda mais interessante para quem trabalha com construção e reforma. Norberto Facchini é um gaúcho da gema, churrasco, chimarrão, apaixonado pelo Grêmio e apaixonado também por contar boas histórias. Eu particularmente já escutei algumas aí. Décadas construindo uma das marcas mais sólidas no setor moveleiro do país. Norberto, seja muito bem-vindo aqui ao Concretiza Podcast. Obrigado, Fábio. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Estou chegando do Sul agora. Nem consegui desfazer o friozinho na barriga, né? Porque vamos para esse encontro aqui de gigantes. É um prazer enorme estar aqui. Espero contribuir. Obrigado pelas palavras. É uma satisfação estar levando o nome da Dalmobile, contar um pouquinho da história e muito feliz também pela parceria que a gente vem firmando aí com a Decorafit e espero passar uns minutos agradáveis aqui juntos. Não, vamos contar muita história aqui, Norberto. Eu particularmente também quero, né, de antemão aqui te agradecer, né, pela parceria, porque é um dos negócios mais estratégicos, uma das parcerias mais estratégicas para a Decorafit hoje. E vocês receberam a gente muito bem, de braços abertos, e a gente vem construindo algo bastante interessante aí no nosso dia a dia. Então vai ser já está sendo e vai ser um prazer bastante grande poder falar um pouquinho mais sobre esse mercado tão peculiar. Da mesma forma. Norberto, antes da gente poder começar aqui, eu quero citar uma das apoiadoras principais aqui do podcast, que é a Minimal Club. Eu não sei se você conhece, mas a Minimal é a empresa que veste o empreendedor brasileiro. Então a Minimal desenvolveu uma camiseta básica para o nosso dia a dia, ultra moderna, não amassa, ela não desbota. E, eu tenho um monte de parceiros ali que usa a Minimal no dia a dia e eles têm nos apoiado aqui no podcast. Então, para você ouvinte que não conhece a Minimal, quer conhecer o que é uma camiseta realmente boa, básica, para você poder usar no seu dia a dia, aqui no link da descrição tem um cupom do Concretiza para você comprar produtos Minimal com desconto. E, Norberto, inclusive eles mandaram uma pro senhor, tá? Então, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, pessoal da Minimal. Vai ser mesmo. Com certeza muito bem usado. Muito prazer aqui. Obrigado. Vamos lá. Norberto, como um gaúcho da Serra constrói uma marca nacional? Eu acho que o ponto aqui é você contar um pouquinho da história, como começa a Dalmobile, como é que Norberto se conecta a essa marca, qual o ponto de partida, né, da tua trajetória também nesse mercado moveleiro, né? A Dalmobile passou por um grande reposicionamento, né, em 2008 e eu tenho certeza que eu sou bastante fã do que vocês estão fazendo hoje e eu tenho certeza que tem muito dedo teu, que está muito no dia a dia. Então, eu não quero aprofundar muito para você poder contar um pouco, mas conta pra gente como é que nasceu isso e como é que o Norberto se conecta com a marca e com o mercado. Bom, se deixar falar agora... Senta que lá vem a história. Não, Fábio, eu acho que a história... moveleira no berço de Bento Gonçalves, né, que nós estamos num polo moveleiro nacional, né? Eu acho que tem muito a ver com a colonização italiana também da região
Lá nos anos 70, a madeira ela é muito vinculada ao imigrante italiano, né? A serra é conhecida pelo cultivo da uva, do vinho, sim, mas o mobiliário, o móvel também teve muito ligado às raízes italianas, né? E a Dalmobile, nesse contexto, ela vem da segunda geração do móvel planejado, já. Dalmobile nasceu como um sonho de 3 amigos lá em 7/7/77, é um número cabalístico, né? 3 amigos se reuniram e fundaram uma empresa, ela fabricava esquadrias de madeira, né? E assim foi por 10 ou 15 anos, até o setor moveleiro começar a ter uma expansão, e a Dalmobile virou uma fabricante de componentes para a indústria moveleira, especializada em gavetas. Era um sonho. Seu Juvenal, que foi o CEO e fundador da empresa, é o nosso presidente até hoje, ele era um moveleiro nato. E a Dalmobile foi uma das primeiras empresas a trabalhar com MDF. Lá no início dos anos 90, quando o MDF era importado, muito caro ainda, a Dalmobile começou a fabricar gavetas para a indústria moveleira em MDF. Aos poucos ela foi se posicionando como uma fabricante de mobiliário completo, até que nos idos de 2007 a 2008, se cruza com a minha chegada também na Dalmobile, o mercado estava em mutação, né? A gente o polo moveleiro de Bento Gonçalves era um polo moveleiro muito desenvolvido, com muita mão de obra qualificada, mas começou a enfrentar, com o início da globalização, com polos moveleiros regionais. Aqui eu cito Arapongas, Mirassol, Ubá, e o frete começou a pesar muito para a indústria de Bento Gonçalves. Então a indústria começou a se reposicionar, agregar valor no produto, para poder continuar competitiva. E aí nasceram as primeiras marcas de planejado, isso na virada para os anos 2000. E a Dalmobile chegou, nesse momento, em 2008, olhando para o mercado e dizendo: preciso agregar valor ao meu produto, preciso me posicionar e preciso fazer um produto melhor, com mais valor agregado. A virada realmente do planejado foi 2000. Isso. Global no Brasil inteiro. Isso, do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. E para a Dalmobile foi em 2008 para 2009. Aí a gente se perguntava uma pergunta que era muito latente para nós: como é que eu vou brigar nesse mercado? Lá estavam as marcas muito sérias, empresas competitivas, já de renome nesse mercado, com 10, 12, 15 anos de mercado, e nós tentando entrar nesse mercado. Na época, eu posso dizer que eu comecei esse trabalho na Dalmobile, fiz muita pesquisa de campo. São Paulo foi o mercado que eu estudei muito, que eu visitei muito, e a gente via assim: se eu fizer o que eles fazem, eles vão me matar, porque eles são muito bons. Eram empresas sérias, com preço competitivo, com marca, estratégia. Eu não ia ter poder para enfrentá-los. Então a gente sentiu que precisava trabalhar, fazer o que o mercado não fazia. O que era? Nós começamos a falar, da Dalmobile começou a falar em edição de armários, onde não se falava em planejado, se falava em modulado. A Dalmobile veio com um módulo editável já em 2009. Viemos com montagem minifix, onde todo mundo fazia cavilha. Viemos com o 100% MDF, uma bandeira que a gente carrega até hoje. E esse foi a bandeira da flexibilidade. E esse foi o caminho que nos colocou no mercado naquele momento. Foi essa flexibilidade, atender o mercado, fazer o que era difícil para a grande indústria fazer, né? Legal, muito bom. E hoje, Norberto, uma dúvida interessante aqui, né? O mercado como um todo ali, acho que todos os principais setores da economia têm olhado o tema de terceirização como algo cada vez mais vigente, né? Cada vez mais as empresas têm olhado em como terceirizar produtos e serviços, né? A gente é uma prova viva do que é um ecossistema bem
equacionado, mas boa parte dele terceirizado. E vocês caminharam para uma vertente muito diferente, ou seja, vocês estão cada vez mais verticalizando a operação de modo a agregar valor aí para o produto final. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa transformação, porque hoje vocês estão aí com, além de toda a parte de MDF, né, vocês agregaram muito pintura, alumínio, ferragem. Então, fala um pouquinho dessa contramão aí também. Sim, esse tema eu gosto, Fábio, porque ele é desafiador. A gente, eu cito assim 2 ou 3 vertentes que nos levaram a isso. Primeiro, quando a gente começou a falar em edição, em fazer o móvel editável, fazer a porta editável, ok, nós ajustamos a fábrica, mas nós tínhamos os fornecedores de porta de alumínio, vidro e laca. Aí quando nós chegávamos na porta, o fornecedor não fazia. Tinha um modelo padrão, 80 por 2,10, 60 por 1,20, e aí nos limitava, né? Então, em 2014, a gente adquiriu um sistema de pintura ultramoderno, um sistema austríaco, né? Uma máquina que faz toda a operação, faz todo o processo de laca numa operação só, que nos abriu muitas frentes. E no final daquele ano aconteceu um fato simples, mas ele é histórico para a Dalmobile. Nós estávamos no jantar de encerramento do ano, no último dia de trabalho, e a confraternização foi feita dentro da fábrica. Estavam todos os funcionários lá jantando com churrasco, e o pessoal da expedição estava trabalhando ainda. E aí o nosso presidente pediu para uma pessoa: por que aquele pessoal está trabalhando? Disse: não, estão esperando as portas de vidro chegar do fornecedor. E aí ele olhou para uma galera e disse: olha, esse é o último ano. Ano que vem nós vamos fazer as portas de vidro e alumínio aqui dentro para não depender mais de ninguém. E realmente, a partir do ano seguinte, 2015, a gente internalizou também as portas de alumínio e vidro. E isso, como era uma decisão interna, mas a gente demorou para perceber o benefício que trouxe para as lojas. Porque hoje o cliente, o lojista, o construtor, ele compra tudo da Dalmobile. Cabeceira de cama, porta de alumínio e vidro, o espelho, a mesa de centro, o pé da mesa de alumínio. Então, nos trouxe um benefício muito grande essa verticalização e a internalização. Eu acredito que nós sejamos uma das poucas indústrias de móveis planejado que trabalha com esse conceito de ponta a ponta, tudo internalizado. Com certeza. Eu realmente não... Conversando com vários parceiros aí, realmente acho que é um grande diferencial que vocês têm hoje. E a gente sente isso na ponta, né? Porque... Transporte, assim, facilita tudo, facilita, né? Tudo, né? Uma gestão única, a gente gerenciar o prazo disso, quando isso está em esteira. Então, com certeza foi uma... Eu acho que... Eu não sei se foi uma decisão tão estratégica, mas acho que pela dor de ter visto a equipe, mas pelo fato, por sim ou pelo não, eu acho que trouxe um benefício gigante aí para a operação de vocês. Agora, um fato curioso, Norberto, que enfim, Dalmobile foi fundada em 77. Ainda boa parte da diretoria, o próprio fundador, é de uma geração que nem é a minha geração, né? É uma geração muito mais conservadora, uma geração muito mais tradicional. Como que a Dalmobile tem encarado tecnologia hoje, no dia a dia, principalmente olhando hoje os dias atuais, com esse movimento de disrupção, né? Eu te comentei, eu estava semana retrasada em Nova York, e o número 1 do assunto mais discutido globalmente é a inteligência artificial. Então, estão categorizando a inteligência artificial muito parecido com o movimento do fogo na humanidade, com o que vai acontecer nos próximos... Já está acontecendo, o que vai acontecer nos próximos anos na nossa humanidade, né? Então, como que Dalmobile tem se preparado, tem olhado para o tema de tecnologia para acompanhar isso e consequentemente estar conectada, né? Sim, legal esse tema, Fábio. A Dalmobile sempre teve, apesar de seu jornal ser uma pessoa de uma geração anterior, talvez 2, a sua e uma da minha, mas ele é uma pessoa muito ligada, muito bem informada. E a Dalmobile se preocupou muito, sempre com tecnologia. Tanto é que a gente bate no peito para dizer que o nosso Parque Fabril é, sem dúvida, um dos mais, se não o mais tecnológico da América Latina.
Não o maior, mas o mais tecnológico. Nós temos vários exemplos de pioneirismo, né? Nós temos há 3 anos um sistema todo robotizado de furação, com um robô que alimenta 4 furadeiras na fábrica, né? Temos investimento alto em P&D, a gente visita muitas feiras anuais no mundo inteiro. Nosso pessoal de engenharia e desenvolvimento de produto visita as mais variadas feiras do mundo, de tecnologia, de maquinário, de gestão. Nós fomos a primeira empresa de móvel planejado a ter operação 100% dentro dos conceitos da indústria 4.0, lá em julho de 2017, a gente padronizou toda a fábrica, né? Hoje o nosso sistema é integrado com as lojas. Quando o projetista da loja é ele que determina em que local da peça que vai estar a furação para dobradiça ou para corrediça. Então, são sistemas integrados e a gente avalia muito isso. Dentro do nosso planejamento estratégico também agora, que está sendo feito agora para o de 2026 a 2030, estamos concluindo ele agora, o capítulo IA recebeu um tratamento todo especial. A gente sabe que o mundo não vai ser mais o mesmo e a gente tem que estar preparado com isso, né? Para isso e com isso, né? Felizmente ou infelizmente, são os novos tempos, né? Legal, legal, muito bom, muito bom. E é difícil de ver, viu, Norberto? Realmente essas 2 gerações para trás estão conectadas e olhando tanto para isso com uma velocidade grande. Eu tenho certeza que é um desafio danado para vocês, mas acho que como vocês tratam um tema com devida importância, eu realmente acho que é um benefício danado aí para vocês para os próximos anos, né? Para poder se manter sempre atualizado e atuante aí, né? A gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores, mas eu queria voltar com esse tema aqui para a audiência poder também estar conectada com isso, em relação ao que está acontecendo com o mercado da construção civil e a questão da marcenaria, né? A questão da transformação de como as incorporadoras, construtoras têm entregue os ambientes hoje. A gente viu por muitos anos os proprietários receberem ali uma casca do apartamento, né? E todo mundo tem que se virar para poder transformar aquilo de fato na casa, no lar, né? A Decorafit vai muito em contra a esse movimento para poder concretizar esse sonho. Mas eu queria saber de você que está tão conectado no mercado, eu tenho certeza que você recebe aí muitas incorporadoras, construtoras buscando esse acesso direto, né? Como é que você tem visto esse mercado, essa transformação que tem acontecido, como é que você está olhando isso? Olha, Fábio, é muito interessante e é uma mudança muito rápida que vem acontecendo desse modelo. Eu falo que o modelo de... As pessoas me perguntam, qual o futuro, na tua visão, qual o futuro do móvel planejado? Eu digo sempre que a gente tem um futuro imenso pela frente. Apenas a gente tem que se adaptar. Quando eu falo que nós entramos, a Dalmobile entrou na 2ª geração de móvel planejado, eu ouso dizer que hoje nós estamos na 4ª geração do móvel planejado. Mudou muito a maneira de produzir, de projetar, de vender e de montar, né? De montar o projeto. Então, na questão, esse vender é talvez o que mais tem mudado. Os canais de venda, né? As construtoras, incorporadoras, elas estão mais preocupadas em chegar perto da indústria, também pelo fato de diminuir carga tributária, de facilitar logística, mas fundamentalmente de facilitar a vida do consumidor final. E nós, dentro da Dalmobile, a gente, por ter essa versatilidade, essa flexibilidade que sempre nos acompanhou, nós nunca fechamos a porta para isso. Lá em 2014, 2015, a gente já experimentou aqui em São Paulo um modelo com uma startup de reformas, fomos pioneiros, fomos fornecedores, aprendemos. Hoje esse modelo cresceu muito, né? Estamos aqui muito felizes com a Decorafit, temos alguns outros exemplos nível Brasil, e as construtoras também chegaram agora, né? A gente sabe que tem um desafio muito grande, que é o projeto, que é a conferência, de fazer chegar perto. Então, a gente imagina que neste modelo de venda,
com construtora, a gente tem que encontrar os parceiros certos para fazer essa conexão, essa ligação entre fábrica e construtora, para fazer essa venda, esse projeto, para dar o suporte de pós-venda, de logística, né? Então, é um modelo que vem crescendo muito, muito, e as fábricas não podem ficar alheios a isso. Não pode ficar alheios. E a gente sabe que na prática, a construtora ela tem um modus operandi ali, né? Então ele está fazendo uma indústria de construir andares e tal. A gente está falando de algo completamente personalizado, cada cliente quer de um jeito. Então, hoje tem sido um desafio danado para as incorporadoras, construtoras colocarem isso dentro de casa, porque é um outro negócio, né? Você sai de um modelo de construção para você poder entrar numa outra esfera que muita gente não sabe operar ainda, né? Mas eu também acredito que vai ser cada vez mais tendência no mercado, né? E esse modelo acho que vem cada vez mais forte. E até pegando esse gancho, né? Vocês criaram agora recentemente esse movimento Liberdade Criativa, né? Que aí vocês de fato colocam o pé no mercado de alto padrão, né? Certo. O que basicamente muda, Norberto, do dia a dia de uma empresa que atendia um bom padrão, né? Mas que não era uma linha ainda ultra customizada e um público, um nicho vamos dizer assim. Sim. Né? É um desafio gigante, Fábio. Ele apresenta alguns desafios, porque a gente lançou o Liberdade Criativa da Almobile como um insight, um convite, né? Um desafio grande para lojistas, para arquitetos, para construtores, né? Mas a gente quer chegar no luxo, a gente chama muito luxo acessível, né? O prêmio acessível. A gente quer atingir esse mercado, está atingindo esse nicho, mas a gente não quer perder a nossa ligação com a relação custo-benefício. A gente quer continuar oferecendo luxo, mas permitindo ao consumidor que ele possa adquirir isso, né? Então, são muitos desafios, porque ao mesmo tempo que tu trabalha com um alto grau de tecnologia, com alto grau de industrialização, voltou muito um ditado italiano que se diz lá, o fatto a mano, que é o feito à mão. Hoje nós temos uma pequena indústria, dentro da indústria, de pessoas que fazem trabalhos à mão. Porque se voltou no tempo, está se valorizando muito hoje peças customizadas, feitas à mão. A gente falava há 4, 5 anos atrás dos projetos personalizados. Hoje a gente está falando em projetos pessoalizados, né? Estamos na era da pessoalização. Eu falo, e com segurança, não existem 2 projetos iguais dentro da Dalmobile. Não existem 2 cozinhas iguais, 2 dormitórios, porque são milhares de combinações de cores, né? Então, o que a gente quer? Olhando... Hoje em dia, a gente está na era da gourmetização, o café gourmet, a cerveja gourmet, o churrasco gourmet, e o móvel também é pessoalizado, a pessoa quer com a sua marca pessoal, né? Então, essa liberdade criativa da Almobile, ela vem muito ao encontro disso, de oferecer o teu projeto único dentro de uma acessibilidade financeira e de projeto também, né? Legal. É um desafio grande. E aí vocês tiveram que fazer uma adaptação grande na fábrica ou foram de fato olhar para essa manufatura de modo mais individualizado? E o processo fabril, teoricamente, o mesmo. O mesmo, com mas alguns o cuidados. Toque final ali. Muito treinamento de mão de obra. A gente tem investido muito em treinamento, em conversas, em exemplos, levar o pessoal de chão de fábrica mesmo para o mercado, para ver o produto que está se fazendo, investimento em feiras, em viagens para esse pessoal.
muito network com profissionais. A gente tem alguns programas de relacionamento com profissionais. Nós levamos cerca de 250 arquitetos por ano para a fábrica, né? A gente faz imersões de grupos de 20 a 25 profissionais. Então lá a gente troca ideia, ouve eles, vê as necessidades, materiais novos também. Então um trabalho incansável do nosso departamento de marketing, treinamento, engenharia, produto. É muita gente envolvida, muita cabeça pensante, né? E, claro, as adaptações do processo fabril são constantes, né? Porque a gente vive uma escassez de mão de obra, então tem que ter uma adaptação no dia a dia para isso, né? Legal, legal. Bom, Norberto, antes da gente passar para o ponto aqui para a gente falar sobre expansão, escala, eu queria citar aqui a Decorafit, né? Então, a Decorafit é mantenedora e patrocinadora desse podcast, gente. Para você que não conhece a Decorafit e quer ter o sonho de reformar o seu apartamento sem dor de cabeça, a Decorafit tem um modelo único que te garante prazo e preço antes mesmo de você poder começar essa obra. Então, se você quer saber mais, entre lá no Instagram, no Decorafit_BR ou no site decorafit.com.br. Norberto, para a gente falar um pouco sobre franquia, expansão e o desafio de crescer sem perder a qualidade. Hoje a Dalmobile tem mais de 200 pontos de venda, 22 estados, exportação aí para Paraguai, Uruguai. Qual é o limite que você entende que é essa questão de crescimento sem perder a destruição da marca ali? A gente estava falando, vocês têm passado alguns desafios muito grandes ali com alguns pontos de venda, né? Sim. E como é que vocês ali, em termos de organização, companhia, têm olhado essa questão e principalmente agora para os próximos anos aí? A gente conversa muito isso, né? A rede passa por um amadurecimento natural, né? O setor, o modelo de negócio nosso, de imóveis planejados, ele tem umas particularidades muito grandes, muito grandes. Que para quem é de fora, às vezes é difícil assimilar tantas as particularidades de pós-venda, de projeto, de venda futura, que acaba recaindo, né? E a consequência lá na empresa, na fábrica. Então a gente olha com muito cuidado isso. E a Dalmobile, ela chegou num ponto também de maturidade. Então a gente está dando um passo à frente, até uma reestruturação de pessoas, uma profissionalização de algumas áreas, mas com uma preocupação muito grande de não perder o DNA nosso, o que nos trouxe até aqui. A gente olha para o futuro, sim, mas com uma mãozinha lá no passado, sabendo exatamente o que nos trouxe até aqui, que é uma relação próxima com o lojista, né? Um olhar atento ao mercado, às mudanças, porque a gente sabe que isso nos fez crescer, entender as dores do lojista, entender porque a saúde financeira do nosso negócio como fábrica depende fundamentalmente da saúde financeira da loja. Então, o lojista precisa estar bem, saudável, com a sua operação dentro da normalidade, para nós também podermos evoluir e perpetuar o nosso negócio. Então, a gente tem olhado com carinho o campo da exportação. Hoje a gente opera no Mercosul, Uruguai e Paraguai. Abrimos recentemente uma loja na Argentina. Temos uma operação legal no Chile. Hoje trabalhamos Panamá e Estados Unidos também. Ainda não em grande escala, mas já com várias operações testes já funcionando, né? E essa presença maciça no Brasil. A gente tem um plano de expansão, mas hoje, mais do que abrir lojas, a gente tem a firme convicção que eu preciso fomentar o negócio com os meus parceiros atuais. Porque hoje o mercado é um risco grande e é uma demora de tu desenvolver um novo parceiro, uma pessoa que não é de segmento, porque é difícil, tem muitas dificuldades pelo caminho, tem muitos espinhos. Então a gente entende que é mais fácil e mais seguro eu dar condições para o meu parceiro atual
aumentar a sua venda, aumentar a sua receita, abrir novos negócios, do que eu buscar desenvolver novos lojistas. Não que a gente não tenha esse olhar, mas fundamentalmente hoje a gente está muito preocupado com o crescimento dos nossos atuais parceiros. Legal. Até porque você, principalmente assumindo a cadeira comercial, né? Eu imagino que para você deve ser uma preocupação grande. Como é que é a experiência desse cliente em Maceió, né? E ele poder ter a mesma experiência com a marca em Porto Alegre, de modo que no final do dia quem leva essa experiência é um franqueado, é um licenciado autônomo, né? Isso é muito interessante, né, Fabi? É legal, é um desafio para a área comercial muito grande. Eu imagino. Porque o Brasil são vários países dentro de um, né? São Brasis dentro do Brasil. A realidade é diferente, as dificuldades, até de produto. A cor que vende em Alagoas não é a cor que vende no Paraná, a cor que vende em São Paulo não é a cor que vende em Belém, entendeu? Então, a gente tem que ter esse olhar abrangente, mas é muito gratificante quando ocorre, já ocorreu várias situações, de um cliente chegar numa loja em São Paulo e procurar Dalmóveis. Olha, eu comprei a minha cozinha, eu morava em Belém do Pará, mudei e agora quero comprar Dalmóvel aqui em São Paulo, ou vice-versa. Então, isso é muito gratificante. Para mim particularmente, esse contato direto com a rede, eu tenho contato com todos os lojistas, eu sofro as dores do lojista, sofro as preocupações, né? O negócio perdido, vibro com o negócio ganho, com a venda no final do mês, com a meta batida, por uma questão de envolvimento pessoal, emocional, e porque a gente sabe também que é uma corrente. Aquilo que eu falei, o sucesso da fábrica não é o mesmo se a loja não tiver o sucesso também, né? Sem dúvida. E um fato curioso, eu queria te perguntar uma coisa. Você é descendente de italianos, cresceu basicamente a base aí na Serra Gaúcha, né? E a gente falando que são Brasis dentro do Brasil, né? Você cresceu em um lugar que o empresário no Sul, né? Ele tem muito essa cultura da família, do chão de fábrica, da seriedade, do comprometimento. Como é você olhar os outros Brasis, né? Lidar com empresários com culturas muito diferentes. Eu acho que São Paulo acaba sendo um polo bastante outlier aí do que é o resto do Brasil, pela velocidade, pela forma como as coisas são resolvidas aqui. Mas eu vejo também que o povo do Sul é um povo muito sério. Acho que por isso tem grandes negócios ali, né? Acho que de todos os grandes setores da economia, mas o moveleiro especificamente, o vinho tá prioritariamente lá. Como que é para você lidar com, ou como foi, ou como está sendo essa jornada multicultural aí, Norberto? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho 30 anos, 34, 35 anos de comercial, né? Que eu viajo pelo Brasil todo. E então, eu respeito muito as diferenças regionais. Eu sempre falo que qualidades e defeitos todo povo tem, independente de etnia, ideologia, cor, né? O Nordeste tem características maravilhosas, o interior de Minas Gerais é rico, fantástico, São Paulo, Sul tem essas particularidades do europeu, italiano, rígido, gritão, né? Mas muito família, conservador. Mas eu acho que especificamente o paulista, eu acho que é a mistura de tudo. Eu acho que se pegar todos os estados, botar um de cada estado num panelão, mexer, vai dar o paulista. Ele tem um pouco de tudo, né? Então, São Paulo é um exemplo para todo o país, né? Ele tem alguns traços do sulista, tem algumas coisas do povo nordestino que veio também, né? Tem o grito alto do carioca. Eu acho que essas dificuldades, essas diferenças regionais, a empresa que quer atingir o país todo tem que respeitar. Tem que respeitar, tem que saber lidar e tirar o que cada um
dela tem de bom. O Sul, o Rio Grande do Sul especificamente, a gente sabe que hoje não vive um grande momento econômico, pujante, como já foi há 20 anos atrás. Por algumas escolhas, a gente vem batalhando. Teve um problema muito sério agora, há 2 anos atrás, que foram as enchentes, que a gente ainda está pagando um alto preço por isso. Não se fala mais, mas quem está lá, a gente tem muitas rotas ainda, estradas obstruídas até hoje. Né? A gente, na minha cidade, especificamente Bento Gonçalves, tem 2 saídas para o norte, que a gente tem que fazer desvios de 40, 50 quilômetros ainda, que não estão reconstruídas pontes ainda, né? Que loucura. Então isso dificulta a logística, dificulta uma série de coisas. Mas o gaúcho é um ser... Ele é teimoso e ele é bairrista também, né? Então, isso às vezes tem um lado ruim, mas tem o lado, assim, de garra, de vontade, né? Então, eu acho que é isso que fez a indústria ser pujante. Ele aprendeu também a ser um pouco mais receptivo, porque o turismo vem crescendo muito, né? A nossa região está muito próxima de Gramado, Canela. Enfim, eu sou muito fã daquela região. Então a gente tem que aprender a receber bem, né? Mesmo não pagando a conta, mas... Muito bom. Esse próximo tema aqui, uma curiosidade, eu não vou estender muito, mas como que é lidar com essa cultura do gremista num lugar onde essa rivalidade é pau pra todo lado, ô Norberto? Lá tem muito Inter dentro da fábrica, como que é essa rivalidade dentro da empresa? Essa palavra que você falou, eu não posso pronunciar esse último nome. A gente chama eles. Lá outro é nosso, outro é deles. É deles. Né? São 80% nosso e 20% deles. Isso aí todas as pesquisas mostram. Não, o futebol é bacana. A gente é tema de discussão em toda a roda de amigos. E é diferente, porque lá só tem 2 times grandes. Sim. Né? São Paulo tem 4, o Rio tem 4. Minas tem 2,5, mas tem proximidade. Tem mineiro que torce para Corinthians. Lá não. Tem uma diversidade lá tu grande. não torce para ninguém de fora. Ou tu é Grêmio, ou tu é deles. Né? E é uma coisa que... Eu sou gremista... Eu falo que eu já fui doente, hoje eu sou quase normal, né? Mas é uma cachaça, né? O futebol é uma cachaça. A gente gosta, a gente curte, eu gosto muito de acompanhar, né? A gente dentro da Dalmobile também tem lá alguns deles, a gente brinca toda segunda-feira, toda quinta-feira, que o prazer maior não está em nós ganhar. Está em eles perder. Eu sei. Uhum. Mas é bacana, é uma coisa que às vezes a gente sabe que isso chega a beirar quase o extremismo quando vai para a política, né? Que a gente tem essa divisão nacional hoje, né? Mas quando fica no futebol azul e vermelho é maravilhoso. O Grenal é um dos clássicos mais disputados do Brasil, mais comentado. E se grenaliza tudo. Se grenaliza tudo. Quantos jogadores a mais o Grêmio mandou para a Copa do que eles? Quantos jogadores de outros países agora estão disputando essa semana? Quem vai ter mais estrangeiro na Copa? Se é do Grêmio ou é deles? Então se granaliza tudo, né? Isso é uma parte gostosa, boa de ver. Muito bom, muito bom. Norberto, olhando para próximos passos de Dalmobile, eu não sei se você pode abrir alguns grandes números, né, do que vocês têm feito, um pouco de projeção ali, né? O que vocês têm feito ali de big numbers aí, se você pode abrir um pouquinho? E olhando para a Dalmobile, próximos anos ali, eu nem falo longo prazo, eu falo médio prazo, a gente olhando para 2030, né? Sim. Em termos de legado, a hora que você olha para esse tema de expansão, o que você vê de Dalmobile? Quais são os passos estratégicos? Você fala assim, putz, isso aqui é um negócio realmente que a gente vai olhar muito, né? E qual é o tamanho do negócio hoje? Se você puder compartilhar um pouco com a gente. Sim, a gente está, como te falei, nesse momento mesmo a gente está finalizando o planejamento estratégico desses próximos 5 anos, né, até 2030, e a gente está muito olhando assim para esse reposicionamento no mercado, nesse luxo acessível, né? A gente vem de um crescimento moderado, né? Mas a gente tem crescido nos últimos anos aí na faixa de 10% a 12% ao ano.
2026 a gente está conseguindo manter a meta de crescimento com dificuldade, mas está mantendo, né? A gente tem projetado aí cerca de 12% em relação ao ano passado, tá? E a gente... Quanto fizeram ano passado? Nós fizemos em milhões de faturamento, a gente fez 123 milhões. Legal. Né? A gente está muito preocupado com a perpetuação do negócio, então está com uma segunda geração também já chegando na direção, né? O pessoal está chegando, estamos profissionalizando a área de gestão de loja também, esse acompanhamento mais perto do lojista, né? E a gente planeja sempre esse crescimento aí, nos próximos 5 anos, nessa faixa de 10% a 12% ao ano aí. Legal. E sem comprometer, Fábio, um tema que é muito sagrado para nós, que é o prazo de entrega, que a gente é muito comprometido com esse lead time aí, o prazo de entrega para nossos lojistas aí. Muito bom. E a gente sabe o quanto isso faz diferença no dia a dia. Norberto, a gente chegando aqui no fim, se você tivesse que dar um conselho aí para o empresário, que talvez esteja numa região, não uma capital, mas uma região mais interior, essa pessoa, o empresário quer pensar em escalar, quer levar esse negócio para outras regiões, seja ele do mercado da construção ou algo muito similar, o que você, ao longo desses 30 anos aí, 30 e poucos anos de bagagem comercial, se tivesse que dar um conselho para esse empresário, o que você poderia agregar? Olha, não é receita de bolo, né? Mas a gente tem que ter persistência, estudar o mercado. Eu acho que o nosso segmento, principalmente, ele é muito rico em oportunidades. A gente apenas tem que se cercar de pessoas, e escolher parceiros sérios, efetivos. Nem sempre o preço é o definidor, mas a seriedade, o comprometimento e acreditar. No Brasil, fundamentalmente, tu tem que acreditar no teu negócio. Acreditar, não ter medo das primeiras dificuldades, escalar, né? Treinar, repetir a operação, né? Eu acho que o Brasil ainda é um lugar de muitas oportunidades e eram umas coisas tão distantes quando se falava em globalização e oportunidade. Hoje a informação ela está igual para todo mundo. Aqui no interior de Alagoas, tá todo mundo nivelado. A informação é a mesma. Então é saber fazer uso correto da informação. Cada vez mais eu acho que quem tem a informação e sabe usar ela tem o poder, né? Sem dúvida. Muito bom. Bom, agora a gente tem um quadro para falar sobre a Dalmobile. Olha que engraçado. Olha só. Esse é o momento que eu até trago aqui para a audiência e também para o convidado, para poder falar um pouco. Vocês que, além de estar com a Decora Fit, também são apoiadores aqui do Concretiza. Então, é uma honra ter vocês aqui com a gente. Então, melhor do que eu apresentar, ô Norberto, eu vou te pedir as honras hoje, de você poder falar em algumas palavras ali, o que 49 anos de Dalmobile, né? Uma empresa que, enfim, é tradicional da Serra Gaúcha. Você falar um pouquinho para a audiência aí. A Dalmobile, Fábio, que legal tu me dar essa oportunidade. A Dalmobile é muito... Eu acho que 2 ou 3 palavras para definir. Ela tem um apelo ainda muito grande de família. Ela tem um DNA de estar próximo. O nosso lojista, ele não é um número, ele não é um código. Eu tenho o prazer de chamar todos os nossos lojistas pelo nome, né? Que era uma reclamação de mercado, eu sou um código. Não, na Dalmobile, o Fábio, o Thiago, o João, o Pedro, todo mundo tem um nome, né? É uma empresa muito preocupada com a cadeia toda. Nós somos uma empresa que nós temos, são 220 funcionários diretos, mas a gente imagina que nesse Brasil todo girem mais de 4 a 5 mil pessoas envolvidas com a operação Dalmobile. Então é uma responsabilidade muito grande e nós temos isso presente lá, a gente sabe disso. E eu sempre deixo
Quando eu estou em eventos, em convenção ou com lojista, eu sempre deixo uma frase que eu digo venha ser feliz com a Dalmobile. Muito bom, muito bom. Eu acho que o povo, enfim, o pessoal do Sul, ainda mais a gente passando os momentos que passamos lá, é um povo, é um lugar muito acolhedor que o paulista não tem essa tradição não, viu, Norberto? Sim. A gente aqui não é tão acolhedor como vocês são lá, não. Eu acho que por isso que vocês levam essas caravanas de arquiteto pra lá e, cara, isso vira uma... Thiago dá até risada, mas isso vira uma festa lá, Aliás, rapaz. tu tá me devendo uma outra visita lá, né? Não, eu ia te falar isso, né? Porque a gente... Vou fazer um convite no ar aqui pra ver. A gente foi... Foi muito corrido, né? Foi muito corrido, a gente foi visitar a operação. Sim. Mas esse ano eu quero levar um pedaço do nosso time lá pra poder... Aquela vez tu foi tratado com muita formalidade, que tu era um futuro parceiro agora. Futuro parceiro. Agora já a parceria tá solidificada. Agora já pode pegar água na geladeira. Isso, isso aí. Boa, boa. Legal. Então tá bom. Bom, Norberto, pra gente poder encerrar, a gente criou um quadro aqui que chama O que te construiu? Então são algumas perguntas para você poder trazer um pouquinho da essência do que é Norberto aqui. E... Enfim, tenho certeza que vai traduzir um pouco do que é o senhor aqui. Ó, um livro ou uma pessoa que te moldou, que moldou o jeito que você vê negócio. Churchill. Caramba, esse daí eu nunca tinha escutado. Uma admiração muito grande pela personalidade, pela estratégia de negócio, né? Claro, poderia citar grandes exemplos de vida também. Mas é um belo nome. Papa João Paulo II, uma pessoa assim que uma admiração fantástica também, né? Mas estratégia, negociação, perseverança, visão, sou fã. Muito bom. Olha, essa daqui é complexa, tá? O melhor churrasco que você já fez e o que esse momento representa na tua vida? Cara, o churrasco e o chimarrão, eles são muito parceiros, né? O chimarrão a gente toma todo dia lá, né? Pô, você crê que eu aprendi a tomar esse trem também, Sério? Norberto? Eu aprendi a jogar tênis de velho, né? E aí eu fui pra Argentina uma época e um frio danado, pô, tomando chimarrão todo dia, daí lá pra cá. Tive que comprar. Aquele chimarrão deles é ruim, o bom é o nosso, mas eu vou te mandar um kit. Boa. O churrasco é uma coisa engraçada, porque não existe o domingo sem o churrasco lá, né? O churrasquinho em casa. Domingo, até um exemplo desse domingo, a minha esposa disse, vou fazer um peixe. Deu briga lá em casa. Pá, não sai, mas tem que sair o churrasquinho, a costela. É um momento família, normalmente tu convida um amigo. Sim. Né? Então, os churrascos inesquecíveis para mim é o meu aniversário. Por exemplo, é um churrasco, família toda reunida, os amigos, um ou dois amigos que vêm para preparar a costela, o vazio aí, né? O churrasco é um momento e eu faço a costela, vou te convidar a próxima vez, eu faço uma costela em 40 minutos. Que é isso, né? 40 minutos. Isso aí tem truque de... Isso aí não é de gaúcho, não. Não. É que existe... Costela de gaúcho é aquela que eu sei lá que fica lá 3 dias Não, aquela... Respeito todo mundo, mas aquela a costela dura, que tem que ficar lá 2 dias para amolecer. A costelinha fininha, bota 40 minutos na churrasqueira. Mas quando tu for lá, tu vai provar isso aí. Vamos, com certeza. Muito bom. Uma decisão difícil que você tomou na empresa e que hoje claramente você sabe que foi a certa. Poxa. Eu vi que você, assim, são movimentos... muito estratégicos. E eu, antes de empreender, Norberto, eu tive à frente também de empresa familiar. Certo. Cheguei novo à diretoria de consultora grande familiar. E eu tinha certeza de uma coisa. A minha cabeça sempre estava à prova. Então, perfeito. A decisão foi bem, legal, estamos no caminho certo. Você engrespou demais o meio do caminho aqui, a coisa começou a ir mal,
Amigo, obrigado, boa sorte. Perfeito. Eu preciso... Tem quantos minutos? Porque eu preciso... Temos aqui uns tá. minutinhos. Então, eu preciso uns 3 minutos. Tá bom, vamos lá. Porque não foi uma decisão só. Quando eu cheguei na Dalmobile, lá em 2007, eu te contei que em 2008 nós começamos o planejado. Então, foi uma decisão difícil. Eu cheguei na Dalmobile para abrir o mercado de São Paulo para cima. Porque faltou um detalhe. Até então, a Dalmobile só atuava nos 3 estados do Sul. Eu cheguei em São Paulo e o meu primeiro contato de São Paulo foi o pai do Thiago, o Zé Carlos, que era meu amigo, do Móvel Solto. Fizemos um estudo de mercado aqui, disse, não temos produto para vender aqui. Mas eu precisava manter a máquina girando. Aí eu fui ao Ceará e eu tinha um grande amigo meu, um dono de uma rede, hoje são 180 lojas de móveis e eletro, na época ele tinha 112 lojas. E eu disse, Pedro, eu estou numa fábrica de cozinhas, eu preciso vender para ti. E ele confiava em mim, a gente tinha... Não era só porque confiava, mas eu cheguei lá, apresentei uma proposta interessante e a gente negociou. Para te ter uma ideia, o primeiro pedido foram o equivalente a 4 faturamentos da Dalmobile. Foram 48 containers de cozinhas populares, para te ter ideia do negócio, tá? Aí eu fiz a base, só que no Sul nós estávamos perdendo a competitividade, por aqueles fatores que eu levantei primeiro. E aí foi uma decisão, e esse negócio prosperou 2007, 2008 e 2009, andando muito bem o móvel popular que eu vendia no Nordeste. Enquanto isso, no Centro-Sul, nós estávamos com o planejado. E chegou o momento de tomar uma decisão difícil. O planejado é uma produção totalmente diferente, é peça a peça, e nós tivemos que tomar uma decisão de abrir mão do popular ou do planejado. E a gente teve que abrir mão do planejado. Então foi uma decisão difícil naquele momento, era o que sustentava o nosso faturamento, principal cliente, e eu tive que dizer, olha, felizmente a partir de tal data não vou mais poder te fornecer. Essa decisão se mostrou certa, hoje ele continua parceiro nosso no planejado, esse lojista, mas foi uma decisão muito difícil. Depois de 2017, 2018, quando a gente foi por conceito da indústria 4.0. A gente ficou 18 dias na fábrica sem emitir uma nota fiscal, que foi a mudança do sistema todo de gestão da fábrica, de ERP, e aí a gente começou a se questionar, meu Deus do céu, o que aconteceu? As lojas desesperadas, não conseguiam implantar pedido, erro de sistema e tal, e logo após a coisa começou a andar e a gente viu que hoje a grande maioria das empresas vieram nesse caminho. Né? Teve decisões menores, difíceis com clientes, com lojistas, de ter que dizer não, né? E agora uma decisão que a gente julga também, ela foi muito importante, essa decisão de outubro de 2025, que é esse novo posicionamento com a liberdade criativa da Dalmobile, esse posicionamento em busca do luxo acessível. Então esses foram marcos assim nessa trajetória, né? Muito bom. O Norberto, um hábito que você recomenda para qualquer empresário? Ouvir sempre. Não ter medo de ouvir os seus clientes. Mostrar a cara. Lá na empresa a gente tem um... Sou Jornal, que é o nosso CEO lá ainda. Ele tem um costume, ele é o último a sair da empresa. Depois que telefonista, que todo mundo foi embora. E até hoje, se algum telefone tocar, ele atende. Ele atende lojista, ele atende vendedor, e isso ele passou para todo o time. Hoje nós temos essa cultura de ouvir. Por mais dolorido, por mais difícil que seja, a gente tem que dar voz. Porque até que teu cliente está falando contigo, ele está do teu lado. Ele quer continuar contigo. Quando ele deixar de falar contigo, talvez ele não seja mais teu cliente, né? Muito bom. Muito bom. E uma coisa que você faria diferente se você começasse hoje? Rapaz, é um desafio, hein? Ou seja, a carreira foi bem estruturadinha. Não, eu sempre trabalhei muito, né? Eu galguei todos os postos, né? Meu primeiro emprego foi de auxiliar de expedição, né? Então, eu acho que eu começaria ainda mais cedo. Eu acho que o tentar, talvez arriscar um pouco mais. Talvez eu falo para os meus sobrinhos e meus filhos que quando tu tá na fase aí de 20 e poucos, né? É a idade que tu pode bater pênalti de cavadinha, né? Que tu
pode arriscar um pouco mais, né? Correr riscos, né? Então, talvez correr um pouco mais de risco, mas no risco responsável, né? Eu digo no sentido de arriscar profissionalmente, testar. Acho que isso pode trazer vantagens lá na frente, né? Muito bom, muito bom. Norberto, e aqui para a gente poder encerrar, para quem está construindo a empresa e olhando para negócios perenes ali, vocês têm algumas décadas, né? Negócios de... E a gente tem uma estatística no Brasil que ela é uma loucura, né? Que 80% das empresas que abrem fecham nos primeiros 3 anos, com certeza, né? Então esse número é assustador em imaginar que é um país tão difícil de poder empreender, né? Então vocês que têm décadas aí atuando num mercado difícil, passaram muitas dificuldades, principalmente por todas essas mudanças que aconteceram, não só na economia, mas até localmente mesmo, né? O que você diria para alguém que está começando um negócio hoje, empresário que está começando a empreender agora? Eu acho que é muito cuidado com a escala, né? A gente sabe que todo mundo quer escalar, quer evoluir. No nosso segmento, principalmente no moveleiro, que eu conheço mais profundamente, eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de escalar e saber o que te levou até aí. Porque no momento que tu tá muito preocupado com o crescimento, com a escala, tu pode esquecer os pilares que te trouxeram até aí. Capital de giro, perda do controle de qualidade, de saber o que tu tá fazendo, do teu time. Então, eu acho que o crescimento a qualquer custo, ele às vezes não é viável. Então, eu acho que não pague esse preço. Não cresça a qualquer custo. Tem que ser sólido, consciente e planejado. Muito bom. Muito bom. Norberto, queria te agradecer demais o teu tempo. Eu sei que tua agenda também é uma loucura, corrida pra caramba. Afinal de contas, tem que correr pelo esse Brasilzão aí para poder visitar esse pessoal todo, tá próximo. Então, te agradecer demais pela visita. Deixe teus contatos ali, como é que o pessoal acha da Almobile, como é que você consegue se conectar ali. Bom, ou seja, pelas redes sociais ou... Isso. Fábio, muito feliz mesmo. Eu me senti muito honrado pelo convite. Agradecer toda a tua equipe de apoio aqui. Feliz com a Decorafit. Eu acho que é uma semente que a gente plantou. Esse filho está crescendo. A gente está cuidando junto. Essa hora foi maravilhosa, passou rápido, né? Os canais da Dalmobile Oficial, o @FaciniNorberto, meu Instagram, né? E disponível lá em Bento Gonçalves também para todo mundo quando quiser conhecer, comer o churrasco, tomar o vinho e assistir um jogo do Grêmio junto lá, será um prazer. Boa, boa. Eu indico que quem esteja pela região e tiver condição de visitar, visite, porque realmente vai ser uma parada muito agradável. Gente, esse daqui foi mais um Concretiza Podcast. Vocês me encontram lá no Fábio G. Moraes no Instagram, ou também no LinkedIn Fábio Moraes. Acessem os canais da Decorafit, no Decorafit_BR ou no nosso site. Sigam aqui o Concretiza.podcast no Instagram, deixe seus comentários, traga novidades, encaminhe esses episódios aqui para quem você acha que precisa assistir isso aqui. E com certeza a gente vai se ver nos próximos episódios. Foi um prazer, um abraço, até a próxima.